Livro de Jonas, no capítulo 4, iremos ler a partir do verso 9. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor para nós nessa noite nos traz a lembrança a passagem da história de Jonas. Tem alguns livros na Bíblia que eles carecem de identificação histórica. A maioria dos livros que nós acompanhamos, os profetas dos relatos dos reis, eles dão uma cronologia dos acontecimentos, no tempo do rei tal, no reino tal. E no livro de Jonas, nós não temos essa identificação. Então você não consegue precisar no tempo quando os fatos ocorreram. É certo que os judeus, temos por exemplo o próprio Senhor Jesus, que por parábolas ensinava o povo judeu sempre tiveram um cuidado de admoestar o povo com exemplos, com sinais. Então, ainda que não haja uma identificação temporal deste relato de Jonas, ele foi consignado para que estivesse dentro das Escrituras. E também ele é constatado, relembrado no Novo Testamento. Por isso, em que pese careça de relatos históricos, é uma passagem que nós precisamos identificar, entender como a pura obra de Deus na terra. E a história de Jonas, irmãos, nos relembra que ele foi despertado pelo Senhor para levar um recado a uma cidade, a Nínive. Nínive é uma cidade que por alguns séculos ela se tornou uma cidade muito importante comercialmente. Ela era um entreposto de comércio, então tinha muita gente ali, tinha muita troca, muita riqueza, muita cultura, muita gente chegando, gente saindo. E aquele povo despertou no Senhor um cuidado para que recebessem um alerta do homem de Deus, para que eles pudessem se reconciliar com o Senhor. E o Senhor escolhe Jonas, e Jonas, por algum motivo, por um medo, por um receio, por alguma coisa, ele decide não ir. Os irmãos são conhecedores da passagem do grande peixe, mas o Senhor faz com que ele chegue até o local onde ele tinha que dar o recado, e ele procura o rei daquele lugar, o homem, o maioral daquele local, dá o recado de Deus, e Deus trabalha no coração do homem. E aquele homem que era a autoridade, ele busca entrar em acordo com a palavra, ou melhor, com o recado que Deus tinha dado para ele através de Jonas. Motivo de glorificarmos o Senhor
Mas Jonas não ficou feliz, irmãos. Jonas falou assim: tudo que eu passei, por onde eu tive que andar pela barriga do grande peixe, no mar revolto, para chegar a dar um recado e Deus se arrepender de fazer o mal para essa população. Aí ele se afasta e faz uma cabana, está escrito nas escrituras que ele faz uma cabana, e ele fica esperando, assistindo o que ia acontecer com o povo, o livramento que Deus ia dar, incrédulo de que ele, tendo sido portador de maldição, aquele povo recebeu a reconciliação com Deus. E nisso que ele está assistindo o povo, Deus manda nascer, onde ele estava, perto daquela barraca, uma boboreira, uma árvore, que rapidamente ela cresce e faz uma sombra gostosa sobre Jonas. E aí ele gosta. Só que o Senhor, no momento seguinte, no dia seguinte, está escrito também, que o Senhor manda que os vermes venham e comam aquela árvore, e venha um sol escaldante que queime a cabeça daquele homem. E aí ele ficou bravo com Deus. Falou: como pode proceder tamanho mal com essa árvore que me fazia bem? É a hora que o Senhor encerra essa história nos instruindo que Jonas não quis que o Senhor fizesse mal a uma cidade inteira, mas que o Senhor não deixasse de fazer o bem por uma planta que fez bem a ele. Vejam só como nós somos, irmãos. Nós temos uma natureza má. Nós não temos os olhos e a mente segundo Deus. Nós devemos seguir segundo o coração do Senhor, mas a nossa natureza é má. Nós olhamos sempre aquilo que nos beneficia. Nós não olhamos à direita nem à esquerda naquilo que possamos ajudar, naquilo que possamos ser bênção na vida das pessoas, mas estamos sempre preocupados naquilo que as outras pessoas ou as outras situações possam ser bênção para nós. E a palavra do Senhor para nós nesta noite vem em qual sentido? Vem no sentido de que o Senhor está preocupado não com o que nós vamos achar. O Senhor está preocupado em cumprir a boa e agradável obra dele no nosso meio. E através de nós e com nós também. Porque o Senhor não queria o mal de Jonas. O Senhor queria que ele cumprisse com a missão dele, de ir até Nínive, apregoar. O Senhor já sabia que ia mexer no coração daquele governante, queria salvar aquele povo e que haveria de ter um sinal. Mas, irmãos, não era para ter sucedido nenhum mal com aquele homem. Mas pela dureza do coração dele, o Senhor deixou esse exemplo que chega até nós nessa noite de quarta-feira. Assim como o Senhor buscou que houvesse reconciliação e a proteção dele sobre aquela cidade de Nínive, é assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, que possamos nos encaminhar os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas obras em acordo com a vontade do Senhor. Porque ainda que tenha um mal determinado sobre a terra, pelo nosso arrependimento, pelo nosso compromisso, o Senhor salvará toda uma nação. É assim a palavra, é assim a vontade de Deus para conosco, irmãos. Às vezes, nós vivemos uma provação e nós não aceitamos aquilo, mas precisamos entender que a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. E mesmo com toda a tribulação, com todo o enfrentamento, o Senhor não deixa de ser Deus e nós não deixamos de ser filhos e filhas amados por Deus. Então, ainda que esteja em provação, que possamos firmar os nossos pés, porque das mãos de Deus virá a vitória para as nossas tribulações.
Assim como o Senhor foi com esse povo de Nínive. Assim como o Senhor foi cuidadoso em ensinar Jonas, o Senhor está nos instruindo nessa noite que Ele quer que todos nós estejamos no centro da vontade dEle para que Ele possa cumprir a boa obra dEle para conosco. Que possamos entender a vontade de Deus, irmãos. Que possamos compreender a vontade dEle para as nossas vidas, porque o que vem do Senhor é boa coisa. O que vem do Senhor é para a honra e glória do nome dEle. Devemos entender que nós não podemos nos comportar como esse homem, como Jonas, onde o mundo gira em torno dos nossos interesses. Nós precisamos compreender a nossa situação nesse mundo que nós vivemos. Nós somos parte do projeto do Altíssimo. Então que possamos, o Altíssimo, trabalhar através de nós para que a obra dele se cumpra na terra. Sendo dessa forma, que se nós entendermos a nossa situação, a nossa vida será uma vida de paz, a nossa vida será próspera na terra, porque estaremos todos os dias não contendendo, mas saboreando o projeto de Deus para as nossas vidas. Tem um testemunho, irmãos, dentro dessa palavra. Ontem, o Senhor deu a graça de uma reunião do meu trabalho, ouvir um testemunho que o Senhor fez na vida de um jovem. O irmão Samuel estava junto. Nós estivemos conversando com um rapaz, que ele serve a Deus em outra igreja, e com 18 anos, ele foi diagnosticado com câncer no fêmur. E durante 10 anos, ele lutou contra essa doença. Os irmãos entendam, uma enfermidade terrível que pegou aquele jovem na melhor hora dele, na juventude dele. E durante 10 anos ele teve que fazer o tratamento. E quando ele estava numa situação que ele usava catéter no pescoço para receber medicamento, não podia andar, tinha uma vida extremamente debilitada, ele, conversando com a mãe dele, falou assim: eu vou viajar, eu vou para os Estados Unidos. Ela falou: mas como que você vai viajar? Não tem a mínima condição. Ele falou: não sei, mas eu vou. Ele foi, arrumou um jeito de se locomover naquela nação, conseguiu visto, foi e voltou e falou assim: tenho que trazer alguma coisa daquele lugar. Todo limitado, enfermo, com a vida dele colocada em risco todos os dias. E o Senhor despertou um caminho onde ele teve a oportunidade de estar com outros irmãos de uma outra nação, em Portugal, em que foi oferecido para ele, como ele estava aprovado, para ele trouxesse uma caixa de um vinho raro para vender no Brasil. Irmãos, para quem está sem porta, qualquer porta é portão, não é verdade? Ele pegou aquela caixa sem entender, sem conhecer o que ele estava fazendo, trouxe. No primeiro adega, primeiro restaurante que ele foi, ele falou que a hora que ele entrou, que ele abriu aquela caixa, o homem arregalou um olho e falou assim: pede o que você quiser, é tudo meu, não quero que você saia daqui com nada que você trouxe. Ele falou: então esse negócio é bom. E ele começou a trabalhar com aquela enfermidade, mas ele começou a trabalhar com importação de bebida. Quando ele estava com câncer, irmãos, será que ele não contendeu com o Senhor também? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele teve paciência para esperar. Por 10 anos ele enfrentou aquela enfermidade, mas passados 10 anos, o Senhor curou ele. O Senhor preparou o casamento, preparou filha para ele, se não me engano ele tem uma filhinha, e hoje ele é o maior importador de vinho raro que tem no Brasil, é isso? Homens que pagam 10 mil reais, 20 mil reais em uma garrafa de vinho, procuram ele em particular, confiam o que eles têm de mais valioso, que às vezes é a adega da pessoa,
confia para que ele entre, para que ele verifique, que ele tire o pó, que ele organize as garrafas. Passou o tempo da prova e o Senhor levantou a cabeça dele. Ele falou assim, eu perguntei para ele, mas como que é? As pessoas te ligam? As pessoas mandam um funcionário te ligar? Ele falou, não. Às vezes eu não posso atender. Agora eles já nem querem mais que eu vá atendê-los. Eles ligam, encomendam e aí eles fazem questão que uma outra pessoa, que é um irmão, vá levar as garrafas para eles. Um irmão que não tinha dinheiro para comer, não tinha onde morar, estava numa situação de extrema pobreza. Nós começamos a deixou ele fazer um trabalho voluntário na nossa empresa para entregar algumas garrafas. O Senhor permitiu que aquele homem que estava aprovado entrasse no coração dos grandes e hoje, cada vez que ele vai entregar uma garrafa, é uma caixinha de R$500, R$1.000 que ele recebe no bolso dele, e a bênção que o Senhor derramou sobre o jovem que estava enfermo já alcançou outras famílias para que o nome de Deus possa ser glorificado. Então a prova não é o fim, a prova pode ser o meio. A palavra do Senhor é fiel e é verdadeira e ela cumprirá no meio de nós. Que possamos, irmãos, receber essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão João